Matemática, sexto ano. Vou começar aqui mais uma temporada de matéria de matemática do sexto ano. Por isso, se vocês querem estar a par de todos os conteúdos que vão sendo lançados para aprenderem mais sobre a matéria de matemática de sexto ano, fiquem atentos então ao próximo vídeo, porque esta série vai desde já começar. Até já! Bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do canal. Eu já executei aqui uma série de matemática de quinto ano que englobava toda a matemática do ano escolar, desde o início até ao fim, sobre o quinto ano. E agora vou começar então a abordar toda a matéria desde o início até ao fim do ano de matemática de sexto ano. Este vídeo está a começar a ser gravado no ano de 2020. A primeira temporada de matemática de quinto ano tinha sido começada a ser gravada, salvo erro, em fim de 2018. Agora estamos a gravar então aqui em 2020, matemática de sexto ano, e vamos já logo aqui no primeiro episódio começar a falar sobre a matéria propriamente dita. Por isso, não percam então já de seguida. Nós vamos então aqui também seguir a matéria aqui por um livro, que é o livro de Ases da Matemática do sexto ano da Porta Editora. Eu na matéria do quinto ano abordei a matéria com um pouco de teoria e um bocadinho de prática do próprio livro. Aqui na matemática do sexto ano, pelo menos nesta temporada, vamos abordar apenas exercícios. Matemática é muito focada na realização de exercícios e nós vamos então partir logo para a prática com os exercícios da matéria, e durante os exercícios eu vou explicar agora aqui a teoria. Isto vai ser uns moldes ligeiramente diferentes do que aqueles que foram no quinto ano, ou seja, eu vou já começar por fazer logo exercícios e durante os exercícios explicar a matéria que tiver implícita. Vamos começar desde o início. Portanto, aqui a primeira matéria do sexto ano que eu irei aqui então abordar vai ser o primeiro capítulo que diz respeito aqui aos números naturais, ou seja, vou já escrever aqui matemática, sexto ano, números naturais. Vai ser o primeiro capítulo aqui a abordarmos a matéria. Isto vai ser a série 1, episódio 1. Ok, esta tinta já não está muito famosa, em breve vou tentar arranjar outra tinta, mas vamos então começar com o primeiro subcapítulo da primeira matéria, que é números, vamos ver se alguém na tinta aguenta, números primos e números compostos. Ok, e vamos começar então pela própria ficha desta matéria. E aqui na própria ficha nós vamos aqui à primeira pergunta, que é uma pergunta de escolha múltipla, que diz o seguinte: um número natural superior a 1, que tem exatamente dois divisores, designa-se por número natural, número primo, número composto ou número inteiro. Ora bem, os números naturais nós sabemos que eles começam em 1, são constituídos por 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ou seja, um número natural superior a 1 tem exatamente dois divisores. Por exemplo, o 2, que é um número superior a 1, tem como divisor o número 2 e tem como divisor o número 1. Ou seja, por exemplo, pegando então aqui no exemplo do número 2, que tem dois divisores, então designa-se que esses números são números naturais. Pode ser ou pode não ser, porque poderíamos estar a falar de um número superior a 1, por exemplo, 1,5, mas ele não é um número natural. Portanto, temos aqui também a opção de número inteiro. Poderá ser um número superior a 1 inteiro ou não. Por exemplo, se fosse um 1,5 já não seria um inteiro. Portanto, número natural e inteiro podemos logo excluir. E número composto ou número primo. Se nós sabemos que os números primos, aqueles números que têm exatamente dois divisores, ou seja, o próprio número e o divisor 1. E o que é que quer dizer isto de ser divisor? Quer isto dizer que quando se faz uma divisão, o resto dessa divisão tem de ser 0. Se o resto for 0 dessa divisão, então quer dizer que ele vai ser então
é uma divisão admissível, e se tiver apenas dois divisores, ou seja, apenas dois números em que esse número ao ser dividido dá 10 sobre 0, então significa que ele é um número primo. Número composto é um número que resulta da multiplicação de números primos para chegar ao número composto. Então aqui nesta opção, qual seria a opção? Se tem exatamente dois divisores, designa-se então por número primo. Seria então a opção 1C. Essa caneta não está mesmo nada famosa. Eu vou ter de arranjar então aqui outra caneta. Vamos fazer aqui uma pausazinha. Eu já volto aqui ao vídeo. E estamos aqui então de regresso. E vamos agora continuar com uma caneta aqui azul. Já não será preta, mas serve também na mesma para continuarmos aqui a matéria. E vamos então aqui a um segundo exercício. Vamos completar corretamente as seguintes frases. Primeira, o número 1. Aí temos aqui 4 opções. Ou seja, tínhamos então aqui a opção 1 seria opção C. Temos aqui 2.1 que nos diz o seguinte. Por exemplo, temos aqui o número 1 e ele é um número primo, um número composto. Nem é primo, nem é composto, é ímpar e composto. Ora, vamos analisar. Nós sabemos que o número 1 não é um número primo. Ou seja, é um número primo, está errado. Nem é primo, nem é composto. Não é primo, mas também não é composto. É um número composto, está errado. Ou seja, é um número ímpar. É ímpar, de facto. 1, 3, 5, 7, 9, etc. são ímpares. É um número ímpar. E é composto. Ok, podemos dizer então que é um número ímpar e também um número composto. Então 2.1 será então aqui a linha D. Vamos aqui, linha 2.2. O número 2 é um número par e composto. É um número composto, nem é primo nem composto, ou é um número par e primo. É um número par. É um número par, é verdade. E também é primo. Ok. Vamos só aqui confirmar aqui as soluções, só para garantir que eu não estou a dizer asneira. Ok, aqui era a B, eu peço desculpa, eu enganei-me. Ele não é primo, ou seja, o número 1 nós sabemos que não é primo, e também não é composto. O número 1 não é um número composto. Ok, 2.1. 2.2 é um número par e primo. Os números pares 2, 4, 6, 8, etc. Ou seja, é par. E o número 2 sabemos que é primo porque admite dois divisores, que será o 2 e 1. Ou seja, temos C, B e D. Vamos passar aqui para o exercício número 3, em que temos aqui tabelas, uma tabela com vários números desde 1 a 100. Ou seja, temos aqui uma tabela. Eu não vou escrever aqui a tabela toda, não vou escrever o exercício completamente, mas basicamente o objetivo é vocês fazerem neste exercício uma tabela com todos os números, etc, 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 até o número 100. Ou seja, fazem uma tabela dos números e o objetivo é sabermos nesta tabela quais são os números primos, ou seja, os números primos de 1 a 100. E há aqui um método que nós podemos usar para saber quais os números sim, que são primos, que são aqueles que são múltiplos de 2 maiores que 2, serão então números que não são primos, ou seja, vamos assinalar aqui nesta tabela os que não são primos, usando estas estratégias. Múltiplos de 2, por exemplo, o 4, o 6, o 8, o 10. Porque é que eles não são primos? Porque eles têm vários divisores. Por exemplo, o 6 pode ser divisível por 2, pode ser divisível por 1, pode ser divisível por 3, etc. Ou seja, estes múltiplos de 2 maiores que 2, nós sabemos que não são números primos. Esta é usando a primeira afirmação. Depois, os números 3 maiores que 3. Números 3, múltiplos de 3 maiores que 3,
por exemplo, o 9 também arriscaríamos, e etc. nos números todos. O objetivo é vocês fazerem este exercício com os números todos, desde 1 até 100. Temos aqui mais duas afirmações. Os múltiplos 5 maiores que 5, por exemplo, temos aqui o 15, e os múltiplos 7 maiores que 7, ou seja, teremos aqui o 14. Riscávamos. E nós podemos usar estas 4 afirmações para riscar todos aqueles que não são primos, ou seja, múltiplos de 2 maiores que 2, múltiplos de 3 maiores que 3, múltiplos de 5 maiores que 5 e múltiplos de 7 maiores do que 7. Todos aqueles que vocês não assinalarem são então aqueles que são números primos. O método que nós estamos a utilizar para determinar desta forma os números primos designa-se, este é o exercício 3.1, e no 3.2 este método designa-se por crivo de Eratóstenes. Crivo de Eratóstenes, que é o método utilizado para determinar então aqui os números primos nesta tabela. Nós temos aqui mais alguns exercícios, nomeadamente com números primos e números compostos. Mas vamos fazer aqui o exercício 5 para ver se conseguimos determinar. Eu ainda não olhei para este exercício, vamos fazer agora aqui desde o início para tentarmos verificar. Aqui este é mais um problema, é um exercício problema. No aniversário da Maria João, os seus pais colocaram o seu presente no cofre e deram-lhe 6 pistas para descobrir o código de abertura. Ou seja, os pais da menina colocaram o presente num cofre e ela tem de descobrir qual é o código para abrir o cofre para ter então o presente. E nós sabemos que o código é constituído por 5 números diferentes. Temos aqui um número, 2 números, 3 números, 3, 4 e 5 números. Ou seja, temos aqui 5 números, ou seja, nós adivinharmos estes, aliás, são 5 números, cada número é composto de um algarismo das unidades e das dezenas, no fundo temos 10 algarismos e se soubermos estes 10 algarismos conseguimos então abrir o cofre. Ou seja, a pista 1 é composto de 5 números diferentes de 2 algarismos cada. 2 algarismos cada número e todos os 5 números são diferentes entre si. Pista número 1. Pista número 2, todos os números são primos, ok? Já nos diz qualquer coisa. Pista número 3, o primeiro e o último número do código têm o 2 como algarismo das dezenas. Este será o primeiro, este será o último. Tem o número o 2 como algarismo das dezenas. Unidades, dezenas, ou seja, sei que aqui vai ser o 2 e sei que aqui vai ser o 2. Agora, pista 4. O segundo número de código tem o número 9 como algarismo das dezenas. O segundo número tem o número 9 como algarismo das dezenas. Ok? Sabemos que aqui é o 9. Já não nos falta adivinhar assim tanto, já adivinhamos 3. Depois, o terceiro número do código é igual à soma dos 4 primeiros números primos. O terceiro número do código, ok, este aqui, é igual à soma dos 4 primeiros números primos. Vamos ver quais são os 4 primeiros números primos. Sabemos que o 2 é, que o 3 é, o 5 também é e o 7 também é. Vamos somar estes números. Temos aqui 7 mais 3 igual a 10, mais 5, 15, mais 2, 17. Então sabemos que este número 17 vai ser, e é um número primo, vai ser então este número. Agora, pista número 6, o quarto número do código obtém-se efetuando duas operações. Soma o último número do código com o terceiro e depois subtrai ao resultado obtido o primeiro número do código. Já temos aqui mais algumas pistas. Mais a última pista. Ou seja, o quarto número de código, este, obtém-se efetuando duas operações. Soma o último número do código com o terceiro. Este vamos a ver aqui o quarto. Ok. Soma o último número do código. Soma este. Mais. Com o terceiro. Ou seja, este, o que será o quinto, mais o terceiro.
Ou seja, este número vai ser a soma o último número, o quinto, com o terceiro. Ou seja, é 2 mais qualquer coisa mais 17. E depois subtrai ao resultado obtido o primeiro número do código. Ok. Ok, temos então aqui estas pistas. Eu não vou já resolver aqui o problema. Vou deixar o problema em aberto para vocês colocarem aqui nos resultados aquela resolução que acham que fariam para resolver este problema. Eu vou recapitular. Temos um código constituído por 5 algarismos, 5 números. Cada número tem 2 algarismos, o das dezenas e o das unidades. Isto é um código para abrir um cofre e existem 6 pistas. O código é composto por 5 números diferentes, ou seja, todos estes 5 números são diferentes. 2 algarismos cada, ok? Todos são primos, sem exceção. Ou seja, se vocês fizerem um exercício anterior da tabela com os números primos, conseguem saber que estes estarão incluídos nesta tabela, ou seja, ao fazerem a tabela será uma ajuda para resolverem este exercício. O primeiro e último número tem o 2 como algarismo das dezenas, ok? O segundo número do código tem o 9 como algarismo das dezenas, ok? O terceiro número é igual à soma dos 4 primeiros números primos, igual à soma dos 4 primeiros números primos. E o quarto número obtém-se efetuando 2 operações. Soma o último número do código, soma este, com o terceiro, e depois subtrai ao resultado obtido o primeiro número, ou seja, este mais este menos este. E assim vocês conseguem ter o código. Deixo-vos então aqui este exercício para vocês pensarem um pouco, refletirem e colocarem nos comentários qual a solução que vocês acham que seria a correta. Eu poderia estar aqui a resolver, se nós tivéssemos aqui a tabela seria mais fácil, mas vou-vos deixar a título de desafio para vocês colocarem aqui então nos comentários qual o resultado que vocês acharam que seria o resultado então deste exercício. Obrigado. Por esta semana ficamos então por aqui. Esta é uma modalidade um bocadinho diferente do que aquela que foi lançada no Matemática de 5º ano. Vou tentar, de certa forma, interagir mais com aquelas pessoas que visualizam, tentando lançar problemas para vocês resolverem. E depois irei responder também aos próprios comentários para vocês saberem se de facto colocaram a solução correta ou não. Por esta semana ficamos então por aqui. Subscrevam então o canal para ficarem atentos a estas temáticas e outras relacionadas, neste caso, com a matemática de 6º ano. Há várias temáticas neste canal. Portanto, este é um canal com temas muito diversificados, não é apenas matemática também, fala de outros temas. Agora estamos a abordar então esta série. E coloquem um gosto se de facto gostaram, de forma a partilhar o conteúdo com mais pessoas. Partilhem se de facto acharem que possa ser útil. E ficamos então por aqui. Vemo-nos então no próximo vídeo. Adeus!